era tão grande que não cabia na minha mão. Tive que usar as duas para aguentar o peso. A textura áspera arranhava minha pele, mas a sensação era tão intensa, tão excitante, que eu mal conseguia respirar. O calor emanava dele, pulsando em ondas que subiam pelo meu braço, me deixando completamente arrepiada. Eu sabia que não ia conseguir segurar por muito tempo. Ele era selvagem demais, indomável. Cada vez que eu tentava controlar seus movimentos, ele escapava, me provocando, me desafiando a ir mais longe. Minhas mãos tremiam, úmidas de suor e... bem, de outras coisas. Eu estava no meu limite, sentindo uma pressão enorme. Uma necessidade urgente de liberação. Você já sentiu essa mistura de medo e prazer? Essa vontade incontrolável de dominar? Algo tão poderoso? Deixa o like se você já experimentou essa sensação, porque a história de como eu consegui domar essa fera, acredite, vocês precisam ouvir. Meu pai sempre dizia: filha, a vida é como um jerimum. Às vezes você pega um grande demais para carregar sozinha. Ele tinha razão, mas naquele momento, sozinha naquela cozinha da nossa pequena fazenda no interior de Minas, eu não tinha escolha. Tinha que dar conta daquele jerimum gigante, e a receita da minha avó, que Deus a tenha, era minha única esperança. O sol da tarde batia forte na janela, iluminando a poeira que dançava no ar. Eu, com meus 18 anos e uma força que eu mesma desconhecia, encarava aquele monstro. Aquele jerimum premiado, orgulho do meu pai que ele tanto queria levar para a feira da cidade. Ele tinha o tamanho de uma bola de pilates, juro! E eu, com minhas mãos pequenas e calejadas do trabalho na roça, tinha que dar um jeito de descascar, cortar e preparar aquele troço antes do anoitecer. A encomenda chegou num dia quente de agosto. O carteiro, suando em bicas, quase deixou o pacote cair no chão da varanda. Pesado, hein? Ele comentou, com um sorriso maroto. Eu corei, sentindo o sangue subir ao rosto. Pesado era pouco. Aquela caixa enorme, com suas laterais rígidas e quentes do sol, parecia pulsar em minhas mãos. Eu mal conseguia segurá-la, meus dedos escorregando na superfície lisa e... úmida. Sim, úmida. Como se a própria caixa estivesse suando de expectativa. A cada passo que eu dava em direção à cozinha, a caixa parecia se contorcer, vibrar, quase gemer. Eu sentia o peso dela não só nos meus braços, mas também no meu peito, uma pressão deliciosa, sufocante. O cheiro... o cheiro! Intenso, doce, musky, invadia minhas narinas, me deixando tonta. Eu sabia que não devia, mas aproximei a caixa do meu rosto, sentindo o calor emanar dela, lambendo minha pele. Fechei os olhos, inalando profundamente aquele aroma inebriante, imaginando o que me esperava lá dentro. Você já sentiu o cheiro do desejo, pulsando, quente e irresistível? Deixa o like se você já se entregou a essa sensação, porque o que aconteceu quando eu finalmente abri aquela caixa? Meus amigos, vocês não vão acreditar. Minha avó sempre dizia: menina, cuidado com o que você deseja, porque pode se realizar. E naquele momento, com a faca na mão, tremendo de ansiedade, eu entendi o que ela queria dizer. A pequena cozinha da nossa casa de praia, normalmente tão aconchegante, parecia ter encolhido, sufocando-me com a expectativa. A brisa do mar, que geralmente trazia o frescor da maresia, agora só intensificava o calor que emanava daquela caixa misteriosa. Eu a coloquei sobre a mesa, a superfície de madeira rangendo sob o peso. A caixa era tão grande que ocupava quase toda a mesa, um monólito. Imponente, desafiador. Com as mãos trêmulas, comecei a rasgar o papel pardo que a envolvia, revelando aos poucos a madeira polida e escura que guardava o meu segredo. Eu tentei, juro que tentei. Agarrei o jerimum com uma mão, sentindo a casca áspera e fria contra minha pele. Meus dedos se esticavam, tentando abarcar toda a circunferência, mas era inútil. Ele era tão grande, tão redondo, tão volumoso. A cada tentativa, o peso ameaçava me puxar para o chão. Imagine a cena. Eu, pequena e magra, lutando contra um jerimum gigante, quase do meu tamanho. Minhas pernas bambeavam, meus braços queimavam, e o suor escorria pelo meu rosto, misturando-se com a poeira da cozinha. O cheiro da terra úmida, misturado ao aroma adocicado do jerimum maduro, me envolvia, me embriagando. Eu sentia a pulsação dele, firme e quente, contra a minha mão. Era como segurar um coração selvagem, batendo forte, pronto para explodir. Você já sentiu essa sensação de ter algo tão grande, tão poderoso nas suas mãos a ponto de quase não conseguir controlar? Deixa o like se você já experimentou esse tipo de poder.
Porque o que eu fiz em seguida, para domar aquela fera, foi uma verdadeira prova de força. E não estou falando só de força física, não, mas daquela força interior, aquela que a gente só descobre quando está no limite. Minha avó sempre dizia: quem não arrisca, não petisca. E naquele momento, ali sozinha com aquele jerimum descomunal, eu sabia que tinha que arriscar tudo. Arriscar minha reputação de moça prendada, arriscar a janta da família, arriscar até mesmo a minha coluna. Mas eu tinha que conseguir. Tinha que descascar, cortar e preparar aquele jerimum antes que meu pai chegasse da roça, faminto e pronto para se deliciar com o fruto do seu trabalho. Finalmente, com as 2 mãos envolvendo a superfície áspera, senti o controle. A textura granulosa sob meus dedos me dava a segurança que eu precisava. Era como se o jerimum, antes indomável, finalmente se rendesse à minha força. O peso dele, antes ameaçador, agora se distribuía de forma equilibrada, preenchendo meus braços com uma sensação de plenitude. O calor que emanava dele, antes selvagem e intenso, agora era suave, reconfortante como um abraço. Eu podia sentir cada curva, cada protuberância, cada detalhe daquela casca rugosa. Era uma conexão profunda, quase íntima. Com as 2 mãos firmes, eu podia explorar cada centímetro daquela superfície, descobrindo novas texturas, novas sensações. Era como se eu estivesse decifrando um mapa, desvendando os segredos, escondidos naquele corpo volumoso. O cheiro da terra, misturado ao aroma adocicado da polpa madura, invadia minhas narinas, me transportando para as tardes ensolaradas da minha infância, quando eu ajudava minha avó na horta. Lembro-me dela dizendo: para domar a terra, menina, é preciso usar as 2 mãos, uma para a força, outra para a delicadeza. E ali, naquele momento, com o jerimum gigante, seguro entre minhas mãos, eu entendi o verdadeiro significado das suas palavras. Não era apenas sobre plantar e colher, mas sobre a força que encontramos em nós mesmas quando abraçamos um desafio de corpo e alma. E eu, com as 2 mãos firmes e o coração cheio de determinação, estava pronta para enfrentar aquele jerimum e qualquer outro obstáculo que a vida colocasse no meu caminho. O caminho até a feira era longo e poeirento. Cada passo era uma batalha. O peso do jerimum pressionava meus ombros, meus braços queimavam, e minhas mãos, já calejadas do trabalho na roça, pareciam em brasa. A cada solavanco da carroça, eu sentia a casca áspera roçar na minha pele, deixando marcas vermelhas e ardentes. O suor escorria pelo meu rosto, misturando-se à poeira do caminho, formando uma lama que grudava na minha pele como uma segunda pele. O sol castigava sem dó, queimando minha nuca e minhas costas. Eu sentia a pulsação do jerimum contra meu corpo, quente e firme, como um coração gigante batendo forte. A cada curva, a cada subida, eu precisava usar toda a minha força para segurá-lo, impedindo que ele rolasse para fora da carroça e se espatifasse no chão. Imagine a cena, uma menina magra com um jerimum do tamanho de uma bola de pilates, lutando contra o sol, a poeira e o cansaço, em uma estrada esburacada no meio do nada. Você já sentiu essa exaustão, esse esgotamento físico e mental, a ponto de querer desistir de tudo? Deixa o like se você já enfrentou uma batalha como essa. Porque o que eu fiz para chegar até a feira, com aquele jerimum intacto, foi uma verdadeira prova de resistência. Lembro das palavras do meu avô. A vida é como uma longa estrada, cheia de pedras e buracos. O importante é seguir em frente sem olhar para trás. E eu, com os músculos doloridos e a respiração ofegante, segui em frente. A cada passo, a cada metro percorrido, eu repetia para mim, mesmo as palavras do meu avô, encontrando nelas a força para continuar. O peso do jerimum, antes um fardo, agora parecia um desafio, um teste da minha capacidade de resistir, de superar meus limites. E eu, com a teimosia típica de quem nasceu e cresceu no interior, estava determinada a vencer. A poeira subia em redemoinhos, envolvendo a carroça em uma névoa densa e sufocante. Eu mal conseguia enxergar o caminho à minha frente, mas continuei, guiada pela intuição e pela força de vontade. O jerimum, firme e pesado em meus braços, era minha âncora, meu ponto de equilíbrio. Naquele mar de poeira e calor, eu podia sentir o cheiro da terra, o aroma adocicado do jerimum maduro, misturado ao suor e à poeira. Era o cheiro da minha luta, da minha perseverança, da minha força. E eu sabia, no fundo do meu coração, que ia conseguir. Que ia chegar à feira com o jerimum intacto e mostrar para todos o que uma menina do interior, com as mãos calejadas e o espírito forte, era
capaz de fazer. O suor escorria pelo meu rosto pingando na terra seca. Meus braços queimavam, as mãos latejavam, e as costas doíam como se eu tivesse carregado o mundo nas costas. Na verdade, eu estava carregando quase isso. O Jerimum gigante, o orgulho do meu pai, a esperança da nossa família. Ele parecia ainda maior agora, sob o sol implacável do meio-dia. A cada passo, eu sentia o peso dele me puxando para baixo, ameaçando me fazer cair de joelhos. Mas eu não podia cair. Não agora. Não depois de todo o esforço que eu tinha feito para trazê-lo até aqui, até a beira da estrada, pronta para embarcá-lo na carroça que o levaria à feira da cidade. Foi então que o seu Zé, nosso vizinho, apareceu. Ele vinha descendo a estrada com sua carroça vazia, voltando do mercado. Vendo minha luta, parou os cavalos e me olhou com compaixão. Deixe que eu te ajudo, menina. Ele ofereceu com a voz rouca de quem já viu muita poeira e muito sol na vida. Esse Jerimum tá pesado demais para você. Eu hesitei por um momento. A tentação de aceitar sua ajuda era grande. Meus músculos gritavam de dor, minhas pernas tremiam, e eu mal conseguia respirar. Mas então lembrei das palavras da minha avó. A força de uma mulher não está nos braços, mas na vontade. E eu sabia que tinha que provar para mim mesma e para o mundo que eu era forte o suficiente para carregar aquele Jerimum sozinha. Obrigada, seu Zé. Eu respondi, com um sorriso cansado, mas firme. Mas eu dou conta. Esse Jerimum é meu. E com um último esforço, com a força que eu nem sabia que tinha, ergui o Jerimum e o coloquei na carroça. O impacto fez a madeira gemer, mas ele estava lá, firme e seguro, pronto para a jornada. O seu Zé me olhou com admiração. Você é forte, menina, ele disse, balançando a cabeça. Mais forte do que pensa. E seguiu seu caminho, me deixando ali, sozinha com meu Jerimum, com o sol, com a poeira, e com a certeza de que eu era capaz de qualquer coisa. Com um último suspiro de esforço, depositei o Jerimum gigante na carroça. O baque surdo da casca contra a madeira foi como uma música para os meus ouvidos. Uma onda de calor, não do sol escaldante, mas de pura satisfação, percorreu meu corpo. Minhas pernas tremiam, meus braços latejavam, e minhas costas protestavam a cada movimento. Mas eu havia conseguido. O Jerimum, antes um desafio monumental, agora repousava ali, imponente e majestoso, pronto para a jornada até a feira da cidade. Passei as costas da mão na testa, limpando o suor que teimava em escorrer pelos meus olhos. Olhei para o Jerimum, e um sorriso orgulhoso se abriu em meu rosto. Ele era enorme, sim, mas eu era maior. Maior do que o cansaço, maior do que a dor, maior do que o medo. Eu havia superado meus limites, vencido a exaustão e provado para mim mesma que era capaz de muito mais do que imaginava. E naquele momento, ali sozinha com o meu Jerimum, sob o céu azul e o sol escaldante, eu senti uma força que nunca havia sentido antes. Uma força que vinha de dentro, da minha alma, da minha essência. A força de uma mulher que sabe o que quer e não desiste até conseguir. Respirei fundo, tentando acalmar o tremor nas minhas mãos. Com cuidado, abri a caixa. Lá dentro, repousava majestosa, uma melancia gigantesca, a maior que eu já tinha visto. Sua casca verde escura brilhava sob a luz do sol que entrava pela janela da cozinha, refletindo como um espelho. Era tão perfeita, tão redonda, tão exuberante. Aquele aroma doce e fresco invadiu minhas narinas, me fazendo salivar. Finalmente entendi o peso, o calor, o cheiro que emanava da caixa. Não era um amante secreto, não era uma encomenda proibida. Era simplesmente a maior e mais linda melancia que eu já tinha visto na vida. E eu, com minhas mãos calejadas e meu coração cheio de alegria, estava pronta para saboreá-la. Naquele dia, aprendi que a força não está apenas nos músculos, mas na vontade. Aquele Jerimum gigante, que a princípio me pareceu um desafio impossível, se tornou um símbolo da minha própria capacidade de superar obstáculos. Aprendi que mesmo quando o corpo grita de cansaço e a mente pede para desistir, existe uma força interior, uma reserva de energia que nos impulsiona a seguir em frente. A força que me fez carregar aquele Jerimum, sozinha, sob o sol escaldante, é a mesma força que me fará enfrentar qualquer desafio que a vida me apresentar. É a força da perseverança, da determinação, da vontade de vencer, e essa força, descobri, reside em cada um de nós, esperando para ser despertada. O sabor daquela melancia era diferente. Era o sabor doce da vitória, compartilhado com aqueles que eu amava. Cada fatia suculenta, cada pedaço que eu levava à boca, era uma celebração. Uma celebração da minha força, da minha perseverança, da minha capacidade de superar desafios.
Aquele sabor doce e refrescante, escorrendo pelo meu queixo, lavava não apenas a poeira da estrada, mas também o cansaço, a dor, o medo. Compartilhar aquela melancia com minha família, com o seu Zé que tinha parado para me oferecer ajuda, com todos aqueles que torceram por mim, foi a melhor parte. Ver o sorriso nos seus rostos, ouvir seus elogios, sentir o orgulho que eles sentiam por mim, era mais gratificante do que qualquer prêmio. Naquele momento, sentada à mesa com as pessoas que eu amava, saboreando a melancia gigante, eu entendi que a verdadeira vitória não está em carregar o peso sozinha, mas em compartilhar a conquista com aqueles que caminham ao nosso lado. E o sabor daquela melancia? O sabor daquela melancia era o sabor da união, da amizade, do amor. Era o sabor da vida, em sua forma mais pura e doce. E foi assim, meus amigos, que eu descobri que a maior força não está nos músculos, mas na vontade. Aquele jerimum, que no começo parecia um peso enorme, se tornou um símbolo da minha capacidade de superar obstáculos. Aquele calor, aquela pressão, aquela sensação de quase explodir. Tudo isso me ensinou que mesmo quando a gente acha que não aguenta mais, existe uma força dentro da gente. Uma reserva de energia que nos impulsiona a seguir em frente. E essa força, me acreditem, é maior do que qualquer desafio. Meu pai, com os olhos brilhando de orgulho, me abraçou forte e disse: "Sabia que você conseguia, filha. Você puxou a sua mãe, forte como uma rocha." E naquele abraço apertado, eu senti que todo o esforço tinha valido a pena. Não era só pelo jerimum premiado, não era só pelo dinheiro que a gente ia ganhar na feira. Era por ter provado, para mim mesma e para o mundo, que eu era capaz. Que eu tinha a força, a coragem e a determinação para enfrentar qualquer obstáculo. E a lição que eu aprendi naquele dia, carregando aquele jerimum gigante, eu levo comigo até hoje. A vida é cheia de desafios, de momentos em que a gente se sente pequena e frágil diante das dificuldades. Mas nesses momentos a gente precisa lembrar da nossa força interior, daquela reserva de energia que existe dentro de cada um de nós. A gente precisa respirar fundo, erguer a cabeça e seguir em frente, com a certeza de que somos capazes de superar qualquer obstáculo. E você? Já se sentiu assim? Já enfrentou um jerimum na sua vida? Conta aqui nos comentários a sua história de superação. E não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder nenhum dos meus causos. Porque a vida é assim, cheia de altos e baixos, de desafios e conquistas. E o importante é a gente seguir em frente, sempre com a cabeça erguida e a certeza de que, com força, de vontade, a gente consegue tudo o que a gente quer. Lembrem-se, a verdadeira força não está em nunca cair, mas em quantas vezes você consegue se levantar.